Pessoal que me acompanha aqui no meu canal, no YouTube, no Facebook, sabe que eu gosto de música evangélica e que eu sempre posto vídeos falando sobre música evangélica. Inclusive, tem uma série inteira no YouTube em que eu conto a história dos hinos que nós aprendemos a cantar, os clássicos da harpa cristã, do cantor cristão. E hoje vamos falar sobre esse disco histórico que vocês estão vendo aqui, Disco Sem Ovelhas. Esse disco está completando em 2023 50 anos de gravação. É incrível como já se passou tanto tempo e tão rápido e como esse disco tem abençoado muitas vidas. No vídeo de hoje eu vou contar um breve histórico desse disco Sem Ovelhas para você entender a importância que esse disco tem na música evangélica no Brasil. Para você ter ideia, esse é um dos discos mais importantes da música cristã no Brasil. A história desse disco começa em 1973 com Oséias de Paula, nosso querido e caríssimo e amável Oséias de Paula. Em 1973, Oséias de Paula grava esse disco e estava aguardando todo o processo para o lançamento oficial. Oséias de Paula, que não começou a sua carreira em 73, ele grava o primeiro disco. Antes de 73 tem dois outros discos, o disco Oásis de Amor, de 1969, que ele gravou com seus irmãos Otoniel e Osiel, e um disco de carreira solo, primeiro disco de carreira solo, que é o Gozo da Salvação. Em 1973, com o disco Sem Ovelhas gravado, Oséias de Paula sofre um gravíssimo acidente. O corpo dele foi todo quebrado, os ossos do corpo foram todos quebrados e ele passou por vários dias em coma, sendo internado no Hospital Evangélico de Curitiba por muitos e muitos dias. Ali, naquelas condições em que ele se encontrava, somente um milagre para colocá-lo de volta à sua vida normal. Como eu disse anteriormente, o disco já havia sido gravado, mas ainda não havia sido lançado. É aí que surge a figura muito importante, memorize esse nome, Matheus Jensen. De repente você já conhece ele porque ele também ficou muito conhecido por ser cantor. Matheus Jensen foi um grande investidor do mercado fonográfico evangélico e popularizou para o Brasil os grandes nomes da música evangélica nos anos 70. Matheus Jensen tinha um programa de rádio muito famoso chamado Musical Evangélico. Por meio de ondas curtas, ele atingiu o território brasileiro inteiro. Então, os grandes lançamentos da música evangélica eram feitos no rádio, por meio do Matheus Jensen. Hoje você tem YouTube, você tem plataforma digital, mas na época, nos anos 60, Matheus Jensen era o grande divulgador. Quando ele toma conhecimento que o jovem Oséias de Paula estava todo quebrado, Matheus Jensen corre aos estúdios da gravadora Estrela da Manhã. Eu tenho certeza que você lembra desse nome. Olha aqui a logomarca da gravadora Estrela da Manhã. Essa logomarca aqui é conhecidíssima demais do povo evangélico. Com certeza você tem alguma lembrança com essa logomarca verde, com esses detalhes aqui. Pois é, Matheus Jensen corre aos estúdios da gravadora Estrela da Manhã e grava uma fita cassete com as faixas do disco Sem Ovelhas. E com aquela fita coloca no programa de rádio e conclama o Brasil inteiro para orar pelo jovem Oséias de Paula, que até aquele momento não era tão conhecido assim. Muita gente não conhecia quem era Oséias de Paula. Quando ele começou a tocar as canções do Oséias no programa de rádio, aquelas canções começaram a fazer um sucesso absoluto porque as pessoas ficaram comovidas com a história daquele jovem todo quebrado, associando ele a Otoniel e Osiel e fazendo a associação com a música que tocava, com aquela voz vibrante, brilhante, jovem, potente do Oséias de Paula. Comoveu o Brasil. A partir daquele momento, várias igrejas do Brasil inteiro se uniram para orar pelo Oséias, para orar por aquela voz que de repente poderia não voltar mais à vida. Jejum, campanhas de oração, cartas que chegavam do Brasil inteiro para os estúdios da rádio. O disco se tornou um sucesso nacional antes mesmo de ser lançado. Comenta-se pela internet, e nós não podemos afirmar isso aqui como se fosse um dado verdadeiro, porque a gravadora nunca se pronunciou, mas comenta-se que o disco Sem Ovelhas vendeu mais de 1 milhão de cópias antes do lançamento, só durante o período de internação do Oséias de Paula. Se esse fato for confirmado, esse é um recorde. Se esse fato for verdadeiro, não se sabe, este é o primeiro disco evangélico no Brasil a vender 1 milhão de cópias. Numa época que não tinha celular, que não tinha plataformas digitais, YouTube, e que a música evangélica não era aceita. Eu até digo o seguinte, eu tenho uma crença pessoal de que o acidente de 1973 do Oséias de Paula, enquanto ele voltava do Paraná para o Rio de Janeiro, eu acredito que aquele acidente foi providência de Deus para que esse disco se tornasse conhecido. Porque por meio desse disco, muitas milhares e milhares de pessoas já vieram para Jesus, já confessaram a Jesus como Salvador porque ouviram o disco Sem Ovelhas. Então Deus tornou um
acidente doloroso numa coisa gloriosa, porque o sucesso que esse disco se tornou depois é incontável. Não dá para comparar os benefícios dos resultados desse disco, espiritualmente falando, não dá para comparar com o prejuízo físico que o Oséias de Paula teve, financeiro, da sua juventude ainda em 73. E quando eu digo que este é um dos discos mais importantes da música evangélica no Brasil, eu me refiro também ao fato de que nos anos 70 a música evangélica só era tocada em rádios evangélicas. Aliás, nem tinha rádio evangélica naquela época, eram tocados em programas evangélicos, curtos programas evangélicos. Também me refiro ao fato de que naquela época, em gravadoras populares, só se vendia discos populares, seculares. Livrarias evangélicas vendiam discos evangélicos e programas evangélicos no rádio tocavam hinos evangélicos. Mas o LP Sem Ovelhas foi diferente. Esse LP Sem Ovelhas era possível ser encontrado em livrarias famosas do Brasil, livrarias seculares. Lá estava o disco Sem Ovelhas junto com discos como o de Roberto Carlos, na mesma livraria, na mesma loja de discos, para você ver o quanto esse disco é importante. Em 2015, o portal Super Gospel juntou jornalistas, produtores musicais, historiadores, pessoas do ramo artístico evangélico e eles fizeram uma seleção dos 100 álbuns mais importantes da música evangélica no Brasil. Acreditem, o disco Sem Ovelhas foi eleito como o 5º álbum mais importante da história da música evangélica no Brasil. Esse disco aqui, com arranjos muito simples, você que entende de música sabe que são arranjos simples, não tem uma diversidade de instrumentos musicais, mas esse disco aqui, a gente tem um grupo no WhatsApp, Sem Ovelhas é o nome do grupo, que reúne pessoas que gostam da obra do Oséias de Paula, da discografia dele. A gente sempre comenta o seguinte: a unção que tem nesse disco aqui não tem em nenhum outro disco, porque esse disco aqui é espetacular. Tem uma unção diferente desse disco. Todas as músicas foram muito bem executadas naquela época. Quase todas as músicas fizeram sucesso absoluto desse disco aqui. Você que é cantor, você que é produtor musical, sabe que em um disco, no máximo, 2 músicas costumam fazer sucesso. Às vezes só uma música faz sucesso, às vezes nenhuma música faz sucesso. O disco Sem Ovelha é diferente. São 12 faixas e todas as 12 faixas imprimiram no consciente brasileiro, da igreja brasileira, essa noção nostálgica de uma música que remete ao passado. Pois é, são 12 faixas. Vamos falar sobre as faixas desse disco? A primeira faixa é a famosíssima Sem Ovelhas. É uma das músicas mais cantadas no país, uma das músicas mais conhecidas no Brasil e na América Latina. De criança a idoso, todo mundo canta a música Sem Ovelhas, que é uma versão em português de Oséias de Paula com o pastor Eliseu Menezes. Não é a minha música favorita. Sem Ovelhas não é a minha música favorita. Agora, tem a segunda música, que é A Bela Paz, que é uma composição de Jaziel Braga. Jaziel Braga, que foi o maestro que conduziu os trabalhos desse disco aqui. E essa música é espetacular. A terceira faixa é Ninguém Se Importa, que é uma versão da missionária Doris Lemos. Tem 2 músicas dela aqui nesse disco, Ninguém Se Importa com Minha Alma. A número 4 é uma das mais especiais para mim. Ó Foi Por Mim. E essa música é do grande Edson Coelho. Aqui, nesse disco Sem Ovelha, estava firmada a parceria mais duradoura e mais bem sucedida entre um cantor e um compositor na música evangélica brasileira, Oséias de Paula e Edson Coelho. Ó Foi Por Mim. Você lembra dessa música? Ó Foi Por Mim, Cristo meu mestre, que tu vieste ao mundo sofrer. Lembra Santa Ceia, né? Esse hino aqui. Agora, a faixa número 5 também é uma versão de Doris Lemos, a missionária Doris Lemos, que é uma canção assim, icônica. O semeador e o cefeiro. Essa música, assim, a gente escuta, dá uma vontade de chorar tão grande, porque é uma música muito bonita. Semeei a semente, se na primavera, reguei-a com lágrima, choro e dor. O meu desejo era colocar um trechinho de cada música aqui, mas eu não posso colocar, senão o YouTube e o Facebook vão remover o vídeo e é um prejuízo geral para todo mundo. Mas essa música é espetacular, gente. O semeador e o cefeiro. Número 6, Tu Me Guiarás. Outra composição do Edson Coelho. Ó Senhor, o dia que declina, aí mim anseio de chegar. Que espetáculo de poesia, né, pessoal? Agora vamos para a faixa B do disco. Costuma-se dizer que as músicas da faixa B do disco não fazem muito sucesso. Não é o caso de Sem Ovelhas, porque a primeira música da faixa B do disco, olha ela aqui, É Assim Que Eu Te Amo, que, salvo engano da minha parte, é a segunda música mais tocada nas rádios, no YouTube do cantor Oséias de Paula. É Assim Que Eu Te Amo. Ou alguns também dizem Eu Te Amo, que é a composição do Edson Coelho. A faixa B do disco tem a música Um Passo Só.
uma música evangelística com uma pegada diferente para aquela época. Isso aqui foi muito revolucionário, uma música mais animada, mais agitada. A número 3, Hoje Sou Feliz. Sozinho vaguei pelo mundo, sem Deus, sem paz e sem luz. Essa música é de composição do pastor Antônio de Paula, pai do Oséias. Essa música aqui é autobiográfica. O pastor Antônio de Paula, não sei se vocês sabiam, ele era escravo em uma daquelas fazendas do estado de Minas Gerais. De lá ele fugiu para o Rio de Janeiro, passou na porta de uma igreja batista, escutou alguém pregando João 3,16, se converteu e anos depois, já consagrado ao ministério pastoral, compôs essa canção aqui, Hoje Sou Feliz. Agora, a número 4, também uma música com uma levada muito mais enérgica, que é a música Soldado de Cristo, muito conhecida também como Vem com Josué lutar em Jericó. É uma das canções muito cantadas, já foi regravada por diversos cantores em diversos estilos. Eu já contei a história dessa música no meu canal no YouTube, na série História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. É muito legal a história dessa música. Depois você vai lá na playlist do meu YouTube, a História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. É muito legal essa história. Agora, a número 6 é Hoje Canto. Aliás, número 5 eu pulei. Número 5 é a Canção do Nauta, do Edson Coelho. Essa música que traz uma nostalgia, junto com uma poesia muito brilhante por trás, do Edson Coelho. E a última da faixa B é Hoje Canto, que é uma letra do Oséias de Paula. É a única música do Oséias de Paula nesse disco, com exceção de Sem Ovelhas, que é dele e Eliseu Menezes. Eu quero ouvir você agora. Qual é a sua história com este disco Sem Ovelhas? Qual é, dessas 12 canções, qual é a canção que mais impactou você, que você tem uma memória afetiva, que você lembra de alguém, que você lembra de um fato, de um momento da tua vida? Comenta aí nos comentários, gente. Esse disco aqui é espetacular. Como eu disse, tem uma unção diferente por trás desse disco. São arranjos simples, mas que ficaram assim impressos na mente da gente quando escuta o violão. Esse violão que é usado nesse disco aqui é tão espetacular. Uma curiosidade é que o Oséias de Paula, no dia da gravação desse disco aqui, ele estava com um problema sério de laringe. Ele e a equipe de gravação fizeram uma oração e aquele disco foi gravado de uma única vez, num único dia. De repente você não sabe, mas hoje, primeiramente se grava o playback para depois colocar a voz por cima, para gravar. Na época do Oséias de Paula, os anos 70, principalmente as músicas evangélicas, nos anos 70, era gravado tudo ao vivo no estúdio. Se errasse uma música, voltava tudo de novo. Esse é um pequeno histórico desse disco espetacular, fantástico, inesquecível do Oséias de Paula, que é meu amigo, que é um doce de pessoa. Frequentemente ele entra em contato comigo, aliás, toda semana ele entra em contato comigo, está no Maranhão essa semana aqui, cantando em São Luís hoje, e é muito interessante esse disco aqui. Esse vídeo será encaminhado para ele, para apreciação. E esse disco aqui, gente, nós não temos como dimensionar quantas pessoas já vieram para Jesus por meio desse disco aqui, especialmente por meio da canção Sem Ovelhas. Deixa aí sua opinião sobre esse disco, a sua história com ele. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.